Olá, meus queridos amados irmãos de Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje é segunda-feira, nessa dia 22 de março. Quando escutamos a palavra vida, qual a primeira imagem ou o primeiro significado que vem em nossa mente? Não há dúvida que a palavra vida traz para dentro de nós a luz, isto é, Cristo. E juntamente com essa luz chega os seus dons, os seus frutos, para alegrar os nossos desejos de felicidade, de saúde, de viver bem, de viver eternamente. A vida também precisa de espaço firme e seguro. O que achamos do nosso planeta Terra? Local para o qual podemos plantar, colher os alimentos, as plantas, os animais, para que possam servir de alimento para o corpo. Como vemos a vida sempre nos traz esperança, a qual é o contrário da vida. Assim, desejamos que a morte traz consigo a escuridão. Se a vida trouxe a luz, a morte traz a treva. E os seus frutos para maltratar os seres humanos com as doenças físicas, doenças espirituais, e dessa forma enfraqueça a luz que se encontra dentro dos seres humanos e, consequentemente, leva a perder a vida de pouco a pouco. Mas o homem, para não perder a vida, faz de tudo para manter a vida. Às vezes, ansiosos para não perder, busca caminhos que ainda levam à morte. E quando estar no caminho verdadeiro que é Cristo, nós somos renovados. Amados, por causa de Cristo, nós todos fomos projetados, pensados, queridos, escolhidos e repletos de todos os dons por Deus. Cristo é a vida, é aquele que vive. A vida é a primeira realidade que São João realça no Verbo eterno de Deus. Nele estava a vida, e o Verbo, luz dos homens, que nos permite ver a verdade. A verdade sobre Deus, mas também a verdade sobre Cristo. A verdade sobre nós mesmos e sobre o projeto de Deus acerca de nós. Assim, mais uma vez, sejamos bem-vindos à nossa liturgia aqui do canal da Comunidade Católica Brasileira de Uster. Queremos agradecer a cada um de vocês que está conosco, a vocês que nos ajudam com as leituras, com as reflexões. Hoje, a graça, tivemos a presença da Luciana com a sua família nos ajudando com as leituras. E assim possamos neste momento orarmos ao nosso Senhor. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por ainda estamos vivos e ainda temos tempo de pedir perdão. Senhor Jesus, enche-nos com vosso Espírito Santo, para que não julguemos quem pratica o mal ou qualquer outro ser humano. Que saibamos que nós somos pecadores. Ajuda-nos a não sermos fáceis conosco mesmo em relação ao pecado. Que peçamos perdão a nós mesmos, mas que não abaixamos os nossos braços na luta contra o mal. Que cada um de nós saibamos assumir o próprio pecado e, como pecador, possamos oferecer a nossa vida a Deus Pai Todo-Poderoso.
Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém.
Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer, quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz, enquanto levavam para execução. Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo, então, voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel? Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho, encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados de que estavas habituado a praticar. Fazias julgamento injustos, condenando o inocente e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena, não fará morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me a sombra de que árvore os vistes abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rechar-te pelo meio. Mandando sair, este ordenou que trouxere o outro, raça de Canaã, e não de Judá. A beleza fascinou-te, e a paixão perverteu teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendestes juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera, com a espada na mão, para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, ficaram com eles aquilo que havia tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 22. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas, verdejante ele me leva a descansar.
para as águas repousantes me encaminham e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estais comigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-lo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam-se em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando-se a inclinar, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelo mais velho. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir, e de agora em diante não peque mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje a nossa reflexão nessa segunda-feira, 22 de março. A gente olhando o episódio da jovem Bela Susana, que foi assediada por dois anciões de Israel no tempo do exílio lá na Babilônia. É uma história edificante que o livro de Daniel nos mostra uma realidade que estamos vendo também em nossa sociedade. Encontramos aí o próprio profeta, como vidente muito jovem, que fez ver toda a inocência de Susana, cujo nome em hebraico significa lírio, desmascarando pecados dos dois anciões. E junto com estes anciões, são também acusados os chefes saduceus como guias cegos que deveriam livrar
o povo do mau caminho e levando-o ao bom caminho. Para se manter fiel a Deus e ao esposo, Susana prefere morrer inocentemente do que consentir com o mal. Mas Susana também ela enfrenta o perigo do apredejamento por ser acusada de adultério. Ao aclamar Deus como seu verdadeiro juiz, colocou a sua confiança plenamente nas mãos de Deus. E Deus escutou a sua voz, Deus escuta a voz dos seus fiéis e vem em auxílio. Ele vem correndo em seu auxílio em prontidão, com força. Mais uma vez, este episódio de Susana nos revela que o reto juiz, que é Deus, ele descobre e condena mais tarde ou mais cedo a injustiça humana. A palavra de Deus é como a lâmpada que se acende numa sala escura. Os seus raios alargam-se instantaneamente, até os cantos mais afastados e esquecidos. Assim sucedeu quando Jesus, luz do mundo, se tornou presente no meio de nós. Não se pode resistir-lhe quem não acolhe a palavra de Deus, a luz de Cristo, e por ela julgado. Elas revelam o que está oculto e fazem brilhar a justiça. A palavra de Deus prescrita é mais no íntimo dos nossos corações. Revela as intenções mais secretas. Desmascara as tramas da mentira. Revela claramente quem confia unicamente em Deus e apenas teme não corresponder à grandeza do seu amor misericordioso. E também se revela quem tem a mente ou coração mesquinho. Vai procurar furtíferas satisfações, como se a felicidade fosse incompatível com a fidelidade, a mais segunda verdade, mais profunda do coração de cada um. Feliz quem se deixa penetrar pela palavra de Deus, como um raio de luz que entra em nosso coração para separar o ouro das impurezas. A luz da verdade poderá saborear a liberdade do abandono filial nas mãos paternas de Deus, Pai Todo-Poderoso. E nada, nem ninguém poderá manter-se o dedo ou induzir ao engano, porque Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Deus sabe o que nós estamos pensando agora, o que nós iremos agir daqui a pouquinho e o que nós iremos realizar. O Evangelho nos apresenta um caso que mostra a lei que pode escravizar. Os fariseus, mais do que eles desejam cumprir a lei, eles queriam ficar bem com toda a sociedade. Por isso eles iam sacrificar o futuro de uma pessoa humana. Jesus, ao contrário, tem uma atitude totalmente diferente. Ele coloca-se do lado. Ele coloca do lado da pecadora. Ele carrega por si, ele carrega sobre si o castigo, a pena, o sofrimento de cada um dos pecadores. Não somente sobre essa adúltera, mas também
sobre cada um de nós. Por isso, pode-se ser indulgente e oferecer o perdão de Deus. Não se trata, pois, de uma indulgência fácil. Perdoar a adúltera, recomendar-lhe que não volte a pecar. É simples. Porque na sua paixão expia o pecado, dá força aos pecadores arrependidos para caminhar no amor de Deus. É simples falarmos. É simples falarmos. O difícil é agir. O difícil é ir ao encontro de Deus e deixar Deus tocar em nossas feridas. O evangelho que escutamos mostra-nos também a mansidão com que Jesus se aproxima da sua paixão, da paixão de Cristo. Ela é um ato de misericórdia que agrada muito a Deus, do que todos os sacrifícios rituais oferecidos no templo de Jerusalém naquela época. A narrativa que nos mostra nesse evangelho hoje dá-nos a medida da profundidade da misericórdia divina. Se tal podemos dizer, de uma misericórdia infinita. Deus nos ama até o fim. Deus nos ama que Ele enviou o seu próprio Filho para tomar sobre seu próprio Filho os pecados cometidos pelos seres humanos. Deus nos perdoa. Deus nos dá uma vida nova, cheia de caridade, de alegria e paz. Os judeus, eles levaram essa mulher. Aqui está envolvido por homens que têm um coração de juiz. O que querem mesmo é obter dele uma sentença de juiz contra essa pecadora. Então, o que faz o coração de Cristo? O coração de Cristo, ele não somente age como juiz, ele também age com a pureza. Ele age com a sabedoria. Ele age com a inteligência. Ele age com a compaixão. Ele age em favor de cada um de nós, independente da situação na qual nós encontramos. E assim ele diz: cadê aqueles que te julgaram? Cadê eles? Se ninguém te condenou, este coração também não te condenará. Eu também não te condeno. E hoje ainda existem tribunais na terra. Sim, existem. Mas este tribunal que só pronuncia sentença de absolvição, ele se encontra no tribunal do sacramento da penitência. Queridos amados, que Deus vos abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.